Hallo, wie geht's? Chegamos ao capítulo 25 da nossa história aqui. Nós vamos ver mais frases importantes, vocabulário, as estruturas ali para você aprender melhor. E vamos traduzindo juntos ali. Então, na aula passada, nós traduzimos aqui o capítulo 23 und 24 e hoje vamos para o 25. Sehr gut. Então vamos lá. Franz und Maria kommen zu einem großen Kaufhaus. Então, Franz e Maria. Franz e Maria kommen zu einem großen Kaufhaus. Então eles chegam a uma grande loja de departamentos. Então, o zu aqui, ó, preste atenção nesse zu. Ele é da família do mit. Então, depois dele, a gente sempre tem que usar a mesma regrinha do mit, ou seja, o dativo, tá? Então, zu einem, ó, a terminação de M aqui, ó, para o masculino e neutro. Zu einem großen Kaufhaus. Maria bleibt vor dem Kaufhaus stehen. Então, Maria bleibt, Maria fica. Vor é na frente, fica, e o stehen é parada. Então, Maria fica parada vor dem Kaufhaus, na frente da loja de departamentos. For, então, também é uma preposiçãozinha. Ela é uma preposiçãozinha um pouquinho diferente desta aqui, porque ela depende do verbo. Se o verbo for sem movimento, ou seja, de repouso, como aqui é o caso, ó, vamos pôr em negrito aqui, como aqui é o caso, então ela também rege o dativo, ou seja, a mesma regra do mit. Então, terminação em M aqui para os masculinos e neutros, ok? Então tem uma família, que é a família do mit, ao qual o zu pertence. Tem uma outra família que depende do verbo. A gente vai conversando ao longo das lições sobre ela, tá? Então, o for pertence a essa família que depende do verbo. Sie sagt mit aggressiver Stimme, Franz. Então, a Maria, né? Sie, ela. Ela diz, sie sagt, com voz agressiva. Agressiva. Franz. Então, o mit, ó, apareceu o mit aqui, ó. Que é aquele zu que apareceu primeiro é da família dele, ó. O mit é a preposição principal da família. Então, para os femininos, a gente põe R no finalzinho. Então, mit aggressiver Stimme. Ela diz com voz agressiva. Franz. Franz reagiert sofort. Aqui. Vamos subir aqui. Então, o Franz... Depois eu vou pôr embaixo detalhadinho, tá? As preposições ali. Então, Franz. Franz reagiert sofort. Então, Franz reage imediatamente. Franz reagiert sofort. Maria. Komm, wir gehen in das Kaufhaus. Venha. Nós vamos à loja de departamentos. Wir gehen in das Kaufhaus. Da gibt es schöne Sachen für dich. Ali há coisas, schöne Sachen, coisas bonitas para ti ou para você. Vou pôr para você, que é mais comum. Então, Franz reagiert sofort. O Franz reage imediatamente. Maria, komm, wir gehen in das Kaufhaus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O in também faz parte daquelas preposições que dependem do verbo, assim como for. Ok? Então, o in, né, nesse caso do for, o verbo não tinha movimento. Aqui, ele já está com movimento. Então,
in das. Aqui ele rege o acusativo quando tem movimento, ok? Para quem não sabe ainda, não está familiarizado com isso, deixa isso no banco de reserva, vamos falar assim. Deixa ele ali paradinho no banco de reserva, depois você se estuda a respeito disso, tá? Só para não ficar vindo muita coisa na cabeça. Eu digo sempre que separar os assuntos facilita o aprendizado. Então faça isso, deixa ele no banco de reserva. O que você não entender daqui, não só isso, o que você não entender daqui, deixa ele no banco de reserva e recebe assim espontaneamente, como se fosse uma criança. Quando a gente fala para a criança, ela fala, tá bom. Ela absorveu, talvez não tudo, mas absorveu um pouquinho daquilo, tá bom? Então deixa no banco de reserva. Daí nós temos aqui, ó, da gibt es schöne Sachen für dich. Então nós temos aqui o gibt es, que é o verbo haver, tá? O verbo haver, é importante. Já vou marcar tudo no finalzinho ali. Schöne Sachen für dich. O für, ele é uma preposição só do acusativo. Então eu uso für dich. Eu já vou fazer um resumo ali para nós ali. Ok, Maria. Ok, sagt Maria. Então, deixa eu subir aqui. Opa, fiz bobagem. Ok. Sagt Maria, diz Maria. Sie nimmt Franz an der Hand und sie gehen in das Kaufhaus. Esse capítulo é muito interessante por causa dessas preposições. Ó, sie nimmt Franz an der Hand. Então, ela pega o Franz pela mão. Pela mão. E eles, und sie gehen in das Kaufhaus. E eles entram na loja de departamentos. Aquelas lojas grandes que tem de tudo, né? O Kaufhaus. Muito bem. Então aqui nós temos o an, apareceu outra preposiçãozinha que depende do verbo. Então, nós não temos aqui um movimento de deslocamento, então ela rege o dativo. Ó, termina em R para os femininos. E aqui nós temos de novo o in, ó, agora com movimento, tá? Então, aqui rege o acusativo. Vamos fazer o nosso resumo, então. Nós temos 3 grupos de preposições. Ó, deixa eu passar uma linha aqui. Ó, 3 grupos de preposições. Tá? Daí fica mais fácil. Estude cada coisa separadamente, tá? Eu vou fazer um resumo aqui, para quem já sabe mais, para quem já sabe menos, para servir. Então, 3 grupos. Então, o grupo A, vou colocar aqui, ó, são as preposições do dativo. Tá? Eu não vou colocar todas, vou colocar as que apareceram aqui, para a gente ir passo a passo. Então, aqui apareceu, ó, o mit, que é a família dele, né? O mit. E apareceu o zu. Vou colocar mais uma que apareceu na aula passada, que é o nach. Tá? E apareceu também na aula passada o von. Tem mais, mas essas são as principais. Então nós temos aqui a do dativo. Vamos pôr em vermelho aqui, ó. O mit, o zu, o nach e o von. Se você não viu a aula passada, veja a aula passada que é interessante, tá? Então, ó, o zu apareceu aqui, ó. O zu, vou pôr em vermelho, zu, e o mit aqui, ó. Tá? Na aula passada, apareceu aqui, ó, cadê? Não foi na passada, foi na retrasada, vamos ver. Foi em alguma aula. Apareceu aqui, ó, o von, o von. Apareceu o aus também, ó. Aus. Então foi na 18 apareceu, ó. Tudo bem. Então vamos pôr o aus lá também, só para... Então, tem o aus também. Então, quando aparece essas aqui,
vai ser sempre dativo. Vou colocar entre parênteses, ó, sem exceção, tá? Vai ser sempre, sempre, sempre do dativo. Daí nós temos aquelas que são só do acusativo. Vamos escrever em alemão, né? Tira aqui esse O aqui. Dativo, acusativo. O acusativo, nós vamos pôr em outra cor aqui, ó. Acusativo, vamos pôr blau aqui, ó. Um blau aqui. Tá, o acusativo, então tem aquelas do acusativo, que apareceu aqui, ó. O für, a principal do acusativo é o für. Opa. A principal do acusativo, então eu chamei a família do für, tá? Eita, errando aqui, für. Também ele tem mais alguns irmãozinhos e aqui também não tem exceção. Sempre que ela aparecer, vai ser do acusativo, ok? Muito bem. Daí nós temos as mistas, vou chamar de mistas. Mistas, as preposições mistas, que elas jogam nos dois times. Tá? Elas jogam nos dois times. Vamos pôr de outra cor aqui, ó. As mistas. Tá, pode ser verde. Mistas. Então nós temos aqui, ó. Apareceu aqui, ó. O for, que é na frente, né? Mas eu falo que é a família do in. Opa. Deixa eu só mudar de cor aqui. Eu falo que é a família do in, que o in é a principal dela. Daí nós temos o an, que apareceu ali. Temos o for. E nas lições anteriores apareceu também o auf, né? Vamos ficar com essas aqui. Então, essas dependem do verbo, tá? Elas dependem do verbo. Essas outras não, elas não dependem do verbo, combinado? Elas são sempre do dativo ou sempre do acusativo. Já essas mistas aqui, chamadas de Wechselpräpositionen, elas dependem do verbo. Ou seja, verbo sem movimento, movimento que eu digo é movimento de deslocamento, tá? Andar, correr, voar, vir, é de deslocamento. Não são pequenos movimentos, por exemplo, escrever. Escrever não é considerado, tá? É movimentos que saem do ponto A, vai para o ponto B. Verbos, tem que pôr no plural, né? Verbos sem movimento é igual dativo. Dativo. Vamos pôr embaixo aqui, senão vai ficar ruim. Eita, eita. Não é de, é assim. Verbo sem movimento igual dativo. Ok? Daí, verbos com movimento. Com movimento é igual acusativo. Muito bem, então a diferença está nesse com aqui, ó. Com movimento e sem movimento. Ok? A gente vai vendo nas lições aqui, agora vai começar a aparecer bastante preposições para a gente ir reforçando. Cada vez eu vou reforçando essas regrinhas até memorizar. Não precisa falar, e agora eu vou arrancar os cabelos. Não precisa fazer isso. Aos pouquinhos você vai absorvendo o conteúdo. E para te ajudar mais nisso, muito mais nisso, vou estar realizando um mega evento chamado Curso Fluente de Alta Performance. Se você quer participar dele gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever. Daí você vai entrar num grupo fechado do WhatsApp e vai receber todas as informações, além de materiais complementares, tá bom? Então se inscreve nele que vai ter 7 dias de tipo um intensivão do alemão, com aulas práticas mesmo, todo dia, ali para você mudar o seu padrão, o seu status de alemão, o seu desenvolvimento. Então, nos vemos na próxima aula. Tschüss!